É isso aí, pessoal. Uma boa noite a todo mundo aí que está assistindo aí nossa live. A gente está hoje uma conversa bem legal aqui. A gente vai estar conversando hoje com Edson Gomes, ele é lá da Paraíba. Ele vai trazer um pouquinho lá da realidade do que está acontecendo lá na Paraíba também, né? A gente está acompanhando as notícias também. Hoje, infelizmente, nós tivemos a perda também de um colega nosso aqui em São Paulo, aqui na cidade de Osasco, um profissional, o Luiz Cláudio, que infelizmente veio a falecer aí em decorrência aí das complicações causadas pela Covid. Mais um profissional que a enfermagem do Brasil, ela perde, dentre outros aí, muitos outros profissionais aí que estão internados em situação grave, estão entubados, inclusive, né? Tudo ocasionado aí pela Covid, esse vírus aí que vem assolando aí as nossas famílias, vem assolando aí os nossos ambientes de trabalho. Então, assim, não é fácil, acho que é uma situação que nós estamos vivendo bem atípica e a população também está muito preocupada, também está assustada com o que vem acontecendo. Então, a gente está trazendo algumas informações para que nós possamos dividir aqui um pouco, passar um pouco de conhecimento e também aprender um com o outro, né? Hoje nós tivemos dados também bem preocupantes. Nós tivemos, pelo segundo dia consecutivo, mais de 300 mortos, né, em decorrência aí da Covid. Hoje o número aí de casos confirmados subiu praticamente 3 mil casos de ontem para hoje. Nós temos hoje 52.995 casos confirmados. O número de recuperados está chegando agora a 27 mil. E o número de pessoas que morreram partiu agora para 3.670 pessoas. Então, ou seja, a gente tem muita gente aí que, infelizmente, aí está morrendo em decorrência da Covid, né? E isso daí vem nos trazendo grandes preocupações, e principalmente agora que a gente enxerga um cenário que nós estamos visualizando que existe aí uma intenção aí de vários governos para poderem estar flexibilizando a questão aí do isolamento social. E a gente pergunta, será que isso daí vai dar certo? O que vai acontecer se você flexibilizar em um momento que as mortes estão subindo, as pessoas estão sendo diagnosticadas aí, que estão contaminadas? Qual que vai ser o impacto de tudo isso daí? Isso daí é bem preocupante e nos traz uma reflexão do que será de nós, né? Tem aqui o Wanderson, deixa eu ver aqui, deixa eu projetar aqui que o Wanderson está falando aqui, Valderson Vieira, ele está falando aqui, ó, também perdemos um amigo e colega de enfermagem. Ontem nós noticiamos, viu, Valderson, nós noticiamos também o falecimento também do Robson, que já estava internado há alguns dias em estado grave do Hospital Regional Sul, e infelizmente ontem ele veio a óbito, né, e um rapaz novo, né. Hoje eu também vou estar conversando também com o fisioterapeuta Marcelo Reina também, então eu vou estar chamando aqui, vou estar abrindo a live aqui para os nossos amigos aqui, os nossos convidados de hoje, tá bom, gente? Boa noite, Edson, boa noite, Marcelo, todo mundo tá na escuta aí, tá dando para ouvir? Boa noite ao Marcelo, né, prazer em conhecê-lo a partir daqui de João Pessoa e através dessa live. Boa noite ao meu amigo Douglas Cardoso, que eu também não conhecia pessoalmente, já conhecia a trajetória aí, a luta do Douglas. A gente vem acompanhando essa luta, né? Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, de estar debatendo com vocês esse tema que é tão importante. Eu não diria não a incidência do coronavírus, a pandemia do coronavírus, nem a Covid, mas a saúde, né, discutir temas importantes como saúde, educação e outros temas que a gente possa colocar nessa conversa e que a gente possa estar esclarecendo a maior número de pessoas possíveis, né, as situações que a gente tem vivenciado e que a gente tem ajudado a construir, né, barreiras, a construir soluções para os diversos problemas que estão acontecendo na atualidade. Boa noite, Marcelo.
Boa noite, Douglas. Boa noite, Edson. Agradeço o convite. Também estou à disposição a tentar bater um papo. Eu acho que o Covid é um tema importantíssimo, mas como disse o Edson, o Covid acaba desnudando uma série de problemas que o SUS sempre teve, né? E nunca foi trazido à tona, e aí a gente pode conversar sobre sistema de saúde, sobre o SUS, sobre o Covid, estamos à disposição. Legal, Marcelo. Obrigado aí por vocês terem aceito aí o convite também de poder estar participando aqui da nossa live, né? A gente sempre está trazendo pessoas para a gente estar conversando aqui, Edson e Marcelo, justamente para a gente, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa de ter informações fiéis, informações verdadeiras, para que as pessoas elas possam se amparar nessas informações e também multiplicar as informações verdadeiras, porque infelizmente a gente tem um cenário também que se espalham muitas fake news. Eu estava vendo um vídeo, foi essa semana também, falando também que as pessoas não, orientando as pessoas a não utilizar máscaras cirúrgicas, porque as máscaras elas estavam vindo da China. Então é bem preocupante quando você vê informações como essa circulando nas redes sociais e elas se tornam como se fosse uma verdade. Eu queria que você passasse um pouquinho, eu vou começar primeiro aqui pelo Edson. Edson, eu queria que você passasse um pouquinho, você está aí no estado aí da Paraíba, eu queria que você passasse um pouquinho como é que está sendo aí a realidade de vocês aí na Paraíba. Está tendo equipamentos aí de proteção individual para os profissionais? Já teve algum caso de falecimento de profissionais da saúde aí na Paraíba, ou Edson? Pois Marcelo e Douglas, aqui na Paraíba a situação é como nos demais estados, né? Se a gente pegar o número de óbitos que a gente tem aqui pelo número de casos, já confirmados, nós temos uma taxa de incidência de óbito de cerca de 13% a 14%, dependendo, tem dia que oscila para 13,13%, 13,14%, tem dia que chega a 14%. Por que isso? Porque nós temos uma deficiência muito grande de testagem aqui na Paraíba, né? Os testes prometidos pelo governo federal só vieram chegar hoje e esse final de semana começa a ser distribuídos. Nós temos aqui, nós somos um estado, e mesmo sendo pequeno, nós somos um dos menores estados da federação. Mesmo sendo pequeno, nós temos cerca de 223 municípios, né? Naquela época, acho que em 85, quando houve a farra dos municípios, se criou o município exageradamente. O município só tem 2 ruas, mas é criado esse município, são 9 vereadores, um prefeito, um vice-prefeito, enfim. Termina onerando a situação desse município, e muitas vezes você tem 9 vereadores, mas você só tem um médico que atende na cidade, você só tem um enfermeiro na cidade, 2 técnicos de enfermagem. Ou seja, você só tem a única unidade básica de saúde que atende na cidade. Eu digo isso porque eu andei em 223 municípios do estado da Paraíba, visitando cada unidade de saúde que existia em cada um desses municípios. E a situação que nós encontramos nessas andanças são situações calamitosas, né? Isso era num tempo em que você não tinha pandemia. Agora, diante da pandemia, imagine vocês que diante já desse arcabouço que eu coloco, vocês imaginem que essas dificuldades se multiplicaram por 10, por 20, por 30. Então, nós temos situação, muita reclamação, eu tenho uma rede grande de pessoas que dialogam comigo todos os dias, nós temos muitas reclamações de EPIs, né? Até eu produzi vídeo dizendo, olha, profissional de enfermagem, não trabalha sem EPI, se recusa a trabalhar. Nós produzimos cartazes dizendo, olha, todos os cartazes nossos que vocês veem postado aí nas redes sociais, embaixo nós temos lá um avisozinho, não trabalhe, profissional de enfermagem, não trabalhe sem EPIs. Eu acho que a chave para proteger o profissional de enfermagem, os profissionais de enfermagem e os profissionais de saúde, de um modo geral, o Marcelo, por exemplo, que é físio, né, que trabalha com fisioterapia respiratória nas UTIs, por exemplo, e a maior incidência dos processos mais graves, se ele não tiver um equipamento que o proteja, com certeza, depois do primeiro paciente, ele vai estar contaminado, além de se afastar, coloca em risco a sua saúde, a sua vida, não só a saúde, mas a vida. Então, nós temos
uma grita muito grande de falta de equipamento de proteção individual dos EPIs do seu conjunto, desde o gorro, máscara, óculos, capote, né, enfim, no seu conjunto. Nós temos, agora surge um outro problema que nós estamos tentando combater, que é a fabricação de equipamento de proteção individual, feito a toque de caixa, feito, como se diz no francês, a revoar, sem as especificações definidas pela Anvisa, muitos deles sem capa dupla, muitos deles feitos de TNT que vende em livrarias, né? Muitos deles feitos de tecido de uma só capa, sem ser um tecido específico para fazer a filtragem dos agentes patológicos, seja biológicos, fungos e vírus e bactérias. Então, nós temos toda essa situação. E o que é que ocorre? Nós temos diversos profissionais infectados aqui na Paraíba já e afastados das funções. Fala na casa de 40, 50 profissionais. Nós tivemos morte de médico, uma médica foi a óbito. Nós tivemos a morte de uma farmacêutica. Nós tivemos a morte de um técnico de enfermagem essa semana. Lá por volta da quarta-feira, nós tivemos, infelizmente, perdemos um colega. E isso chegou ao Conselho de Enfermagem, que é o órgão fiscalizador, onde a presidente do Conselho de Enfermagem, a doutora Renata Ramalho, também foi infectada, né, está afastada das funções, graças a Deus, ela é uma pessoa jovem, de boa saúde, e reagiu bem. Nós tivemos também infectado o presidente do Conselho Regional de Medicina, o doutor Magliano, também foi infectado, já está voltando às atividades depois de cumprir a quarentena. Então, o quadro geral, assim, para dar oportunidade a vocês também comentarem, é isso. O quadro geral que nós temos é esse, depois nós podemos trazer mais detalhes. Olha, meu amigo Edson, realmente isso é bem preocupante, né? Tô até assustado aí com a sua fala também, porque, assim, a gente sabe, assim, em São Paulo, como você tem a maior concentração dos equipamentos de saúde aqui na região sul e sudeste, então a gente sabe que a gente está tendo um impacto muito grande justamente por essa distribuição dos aparelhos de saúde, né? Mas o Brasil a gente sabe que é gigante. Então, assim, a gente tendo notícias também de Manaus também, que se tornou um caos, que se tornou uma tragédia em Manaus, e a gente vê também que no Nordeste também a gente já está tendo esse impacto tão grande, realmente fica bem preocupante, e principalmente agora que se você sabe que a gente está tendo a possibilidade da flexibilização aí do isolamento social. Então isso daí é bem alarmante, né? O Marcelo também, eu queria até fazer uma pergunta bem mais específica para o Marcelo, porque o Marcelo, como ele é professor também, é fisioterapeuta, está ali na linha de contato ali, principalmente ali por um meio que tem mais possibilidades ali de você ser contaminado, que é justamente você vai aspirar o doente que ele está contaminado. Eu queria saber com você, Marcelo, como está sendo feita a questão dos protocolos para o atendimento dos pacientes de Covid. Antes de você responder, a gente está recebendo também, para entrar com a gente aqui, nosso amigo aqui, Miguel Rosário, ele está falando lá de Portugal, tá bom? Essa semana a gente tinha marcado também para estar conversando, só que ele acabou precisando passar por uma internação, né, Miguel? E hoje, graças a Deus, você está aqui com a gente para poder estar conversando. Boa noite, Miguel, tudo bem? Olá, boa noite a todos, boa noite, Brasil. E é o seguinte, a mensagem que eu, como português, tenho para passar para vocês é grave, não é para assustar, é para alertar, é completamente diferente. Prestem atenção, vocês não têm noção do que está para chegar, noção nenhuma. Aqui na Europa, exatamente, né, meu Miguel? Aqui na Europa nós fomos irresponsáveis, não tomamos as devidas medidas e estamos a pagar o preço mais caro. Vamos ao exemplo da Inglaterra, que só há 15 dias, em Portugal já há 2 meses que as escolas estão fechadas,
E a Inglaterra fechou as escolas há 15 dias. Portugal tem 800 e tal mortos. A Inglaterra já tem 19 mil mortos. Em apenas 15 dias. Brasil, isto não tem nada a ver com política. Não me interessa saber se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é... Não interessa saber quem é. O vosso presidente está a ser extremamente incompetente, irresponsável. E com muita pena minha, são vocês, enfermeiros, médicos, pessoal de saúde, que estão na linha da frente, que vão pagar o preço mais caro. Infelizmente essa é uma realidade. Eu já perdi 3 amigos de enfermagem, enfermeiros, já perdi um amigo médico e, no entanto, tinham todas as precauções, todas. Por favor, Brasil, acorda. É muito grave este Covid-19. Muito grave. Muito mesmo. Passo a palavra a vocês. Obrigado, Miguel. Realmente é bem preocupante, né? Marcelo, e você aí que está na linha de frente, meu amigo, como é que você está vendo aí essa situação agora, nesse momento? Olha, boa noite novamente a todos. Adorei o depoimento do companheiro de Portugal, porque é dramática a situação, só que, infelizmente, esse drama não é percebido por boa parte das pessoas. Então, um relato de alguém de um continente, né? Um relato fala assim, ó, nós aqui desse continente, que passamos por isso anteriormente a vocês, nós temos uma vantagem, né, de tempo para contar tudo o que aconteceu aqui. Então, assim, nós estamos falando, ó, a desgraça que está por vir aí no Brasil já foi passada aqui. Então, assim, é um relato antecipatório, né? E eu espero, assim, que comova, assim, as pessoas, porque eu dei plantão todos esses... dei plantão quarta, quinta e sexta, eu cheguei agora do plantão, e o que eu tenho observado? Eu coloco no GPS quando eu vou para trabalhar, e eu tô observando que cada vez mais o meu tempo para chegar no trabalho está aumentando, né? Eu estou chegando já ao tempo que eu fazia pré-isolamento, ou seja, praticamente a percepção que eu tenho no trajeto da minha casa até o hospital é que o isolamento já não existe mais, as pessoas já estão nas ruas, estão tomando cerveja na rua, fazendo exercício nas ruas. Então, o isolamento que foi tão defendido pelos profissionais da saúde e foi demonizado pelo presidente da República, essa demonização foi incorporada pela população. Eu sinto isso com muita tristeza. Espero que depoimentos como o do companheiro assim sensibilizem as pessoas. O que eu estou observando, Douglas? Eu trabalho em UTIs de uma maternidade. A nossa UTI tem uma especificidade, né? A gente imaginava que o novo coronavírus ele pudesse, né, afetar mais gestantes, assim como foi o H1N1, né? A gestante foi um alvo do H1N1, então a gente se preparou esperando que talvez houvesse uma catástrofe. O que nós estamos vendo é que talvez pela gestante ter um compromisso maior com as recomendações em saúde ou por alguma questão ainda desconhecida, a nossa UTI ginecológica que nós temos lá no nosso hospital, a taxa de ocupação está sendo baixa, né? Está sendo baixa. Felizmente, a gente fala isso, felizmente, mas graças também à remoção de todo o sistema de saúde da Prefeitura de São Paulo, o nosso hospital ficou sobrecarregado, porque muitos hospitais que atendiam tanto gestantes como o recém-nascido acabaram todas as gestações levando para o nosso hospital, então o nosso hospital está superlotado, mesmo com poucos casos de Covid, suspeita de Covid, faltam equipamentos. E aí você falou da fisioterapia, nós, por exemplo, estamos com um problema gravíssimo na nossa UTI, que nós não temos um sistema de aspiração fechado. Se nós precisarmos aspirar uma pessoa entubada, nós não temos mais esse equipamento, vai ter que desconectar para fazer a aspiração. E aí o Edson falou o seguinte, o que a gente fala para os nossos companheiros? Você vai lá, desconecta,
aspira e se contamina com uma grande quantidade de vírus, ou você não aspira e deixa ocluir o tubo e o paciente morre. Nenhum profissional da saúde merece uma decisão como essa, né? Um equipamento que custa, sei lá, menos de 20 euros, por exemplo, né? Pode colocar em risco a vida de uma pessoa ou que trata, como nós, ou o paciente que está recebendo tratamento. A situação no nosso hospital nós não temos mais máscara cirúrgica não há mais. Então as pessoas que trabalham no administrativo, eles usam máscara de pano, enquanto nós estamos reutilizando a N95. Os companheiros, eu também sou representante sindical lá da nossa unidade, a gente acaba conversando, como companheiro Douglas também, a gente acaba conversando com muitos outros colegas. A gente observou, tem um hospital, nós estamos falando da maior cidade da América Latina. Eu trabalho no Hospital Público de São Paulo, né? Os companheiros estavam utilizando capa de chuva como EPI, né, equipamento de proteção individual, no Hospital Tite Setúbal. Eles estavam utilizando saco de hamper, é um saco onde deposita roupa suja, como se fosse um saco de lixo. Eles faziam um furo e utilizavam aquilo como se fosse um equipamento impermeável para protegê-los na hora do atendimento de pacientes com diversas infecções, inclusive o Covid. Então, assim, é muito preocupante. Aqui em São Paulo, eu estava vendo o último boletim, a taxa de ocupação hospitalar ainda não é alta. Nós estamos próximo de 70%, só que isso é bem relativo. Você tem hospitais muito específicos, como o nosso, por exemplo, onde a taxa de ocupação é pequena, mas você tem hospitais gerais que atendem de uma forma geral, onde já há superlotação, e é onde a maior parte das pessoas se encaixam, né? Então, por exemplo, o meu hospital não vai poder receber um homem, é uma UTI para gestante. Então, aqueles leitos, embora não estejam sendo computados como ocupados, ele é um leito restrito. Então, se você for ver essa taxa de ocupação, ela acaba ficando mais restrita, mais restrita. Nós estamos falando hoje que o que nós temos hoje de leito para receber pessoas é cerca de 170, mais ou menos, 170, 180 leitos para um município de milhões de pessoas, né? De, sei lá, quanto, 12 milhões de pessoas que moram, mais de 10 milhões de pessoas que moram em São Paulo. Quando a gente vem percebendo que o isolamento vem sendo negligenciado e que cada vez mais as pessoas estão fazendo isso, a gente vê relatos de pessoas de outros países que passaram por essa experiência, falando, olha, vocês vão experimentar, por exemplo, o que a Inglaterra experimentou, vocês estão sendo negligentes como a Inglaterra, vocês estão sendo negligentes como os nova-iorquinos. Então, assim, o que nós podemos esperar? Nós podemos esperar o pior. E aí, realmente, não é ser pessimista. Alarmismo significa você fazer uma fofoca. Não é alarmismo, é um alerta. É um alerta. E nós, profissionais da saúde, quem nos ouve, entenda uma coisa. Nós temos um juramento maior em defesa da vida. Quando nós falamos para as pessoas, fiquem em casa, porque a vida de pessoas depende disso, nós não temos interesse nenhum que não seja salvar a vida das pessoas. Então, escute os milhões de profissionais da saúde do Brasil e outros no mundo quando fazem esse alerta. Em São Paulo, nós temos poucos leitos, pouco mais de 150 leitos, e você pode precisar de um deles. Talvez quando você precisar, nós já nem tenhamos mais 150, e aí você vai ter que ficar na fila de espera. A fila de espera para o Covid é uma evolução rápida. Não tem como você esperar 2, 3 dias para receber um leito. Nessa tua espera, você infelizmente vai morrer. Você, ou tua mãe, ou um amigo teu, ou alguém que você não conhece. Acho que é uma boa mensagem. Depois eu queria falar uma coisa, se fosse possível. Tá, sim, com certeza, Miguel. Antes... Diga, desculpa. Pode falar. Eu quero passar uma mensagem assim, bem direta para todos aqueles que não são profissionais de saúde, para aqueles que são a população comum. Quando falo comum, que não são profissionais de saúde, volto a repetir, desde a mulher da limpeza, o enfermeiro, o ajudante, o médico, tudo. Povo, sair na rua aplaudindo esses guerreiros não servirá de nada se vocês não ficarem em casa, em confinamento. Não esqueçam isso. Esses 3 homens que estão aqui, nesse chat onde eu estou, eu não sou profissional de saúde.
Tenho amigos, já perdi amigos 3 para o Covid-19. Então não esqueça, povo brasileiro, andar na rua, na varanda, batendo palma para bombeiro, para médico, para enfermeiro, não serve de nada se você não ficar em casa. Então, já que você não se respeita, respeite esses profissionais que estão na linha da frente. Não esqueçam uma coisa, isso é uma guerra invisível. Eles estão dando o corpo para a bala. Não sei como é que fala, estou falando português aqui, bem de Portugal. Estão dando o corpo para a bala. Por isso, brasileiro, povo brasileiro, se vocês respeitam os vossos profissionais de saúde, fiquem em casa. Segunda coisa que é muito importante, pelo amor de Deus, povo brasileiro, vocês são super mega inteligentes. Eu já fui 3 vezes no Brasil e amo. É o meu segundo país, é a minha segunda casa. E vocês são muito inteligentes. Então, a mensagem que eu quero passar é o seguinte: não misturem nessa altura política com Covid-19. Não me venham falar de Bolsonaro, de Moro, tô nem aí. A minha mensagem é para o povo brasileiro. Esses profissionais de saúde que vocês estão vendo aí na vossa webcam, no vosso Facebook, eles dão a cara, o corpo para a bala todos os dias. Sabe o que eles estão fazendo? Oferecendo a vida por nós, população. E então o mínimo que nós temos que fazer é respeitar o trabalho deles, que é de louvar. E esse respeito passa pela quarentena, pelo confinamento. Não sejam completamente ignorantes, por favor. Isso não é em tom de ameaça, nem em tom de ofender, é em tom de alerta. Povo, Portugal teve todos os cuidados, porque vimos o que aconteceu em Espanha, vimos o que aconteceu em Itália, e, no entanto, tem gente morrendo toda hora. Toda hora. Brasil, pelo amor de Deus, acorda. Você sabe muito bem que a pobreza de vocês é muito pior que em Portugal. Se alguém fica infectado numa favela, por exemplo, não queiram saber o que vai acontecer. Não tem hospital que aguente, não tem profissional. Você sabe esses enfermeiros? Só uma pergunta, os 3 são enfermeiros, os 3 que estão aí no webcam? Opa, ô Miguel, o Edson, eu sou auxiliar aqui no Brasil, né? O Edson, ele é técnico também lá na Paraíba, e o Marcelo ele é fisioterapeuta aqui em São Paulo também. Ok, tudo profissional de saúde, é a mesma coisa. Quando eu falo enfermagem, porque está marcado Sim. diálogos de enfermagem. É só por causa disso a minha dúvida. Esses técnicos que estão aqui, meu povo, estão dando, volto a repetir, a cara, o corpo para esse maldito vírus. A você cabe só uma coisa: ficar em casa. Eles estão dando a vida por vocês. Sabe o que é que eles pedem para vocês? Uma coisa bem simples: ficar em casa. Não estão pedindo para vocês ir para uma guerra, não estão pedindo para vocês se sacrificar, porque quem está se sacrificando são eles. Pior, com um presidente completamente irresponsável. E eu não quero saber o partido desse presidente, não é política. É o ser humano que ele é incompetente, dizendo para as pessoas saírem na rua. Mas você sabe por que é que ele faz isso? De certeza absoluta, ele não tem nenhum familiar dentro do domínio da saúde. Então, como ele não tem nenhum familiar, aí não custa nada a esses caras que estão aqui, a família deles, vocês devem respeito. E esse respeito passa por vocês ficarem no confinamento em casa. Eles não estão pedindo muito. Estão pedindo para vocês ficarem em casa. E outra coisa que eu quero dizer para vocês: melhor vocês passarem 1, 2, 3 dias de fome só com água do que dentro de um caixão. Porque passar fome durante 3 dias, você sobrevive. Dentro de um caixão, você não volta mais. Nem você, nem o seu filho. Não pense que é só adulto, não. É criança de 5 anos, é criança de 3 anos. Então, se você não fica dentro de casa em confinamento, não vem me falar que você ama o seu filho, que você dá vida para o seu filho, que é mentira. Se você ama o seu filho, ama sua mãe, ama o seu idoso avô, avó, não interessa. Tem que ficar em casa. É
primeira vacina que existe contra o Covid-19. É ficar em casa, confinamento. Ouçam o alerta desses profissionais. A vida deles está em risco toda hora, todo dia. Vocês é ficar sentadinho em casa, em frente à TV, no sofá, tomando cafezinho passado fresquinho na hora, comendo uma manga, não sei, queijo de Minas, estou falando do que eu gosto quando vou ao Brasil. Uma coxinha não interessa. E essa gente não. Essa gente está dando a vida por vocês. Comendo um pastelzinho de Belém. Ainda bem que esses profissionais riem, porque acreditem, povo, eu estou falando para o povo, não para os profissionais de saúde. Acredite que essa gente não tem motivo para sorrir. Essa gente tem motivo para estar muito preocupada. E eles sabem que sim. São 3 pessoas humildes que eu encontrei aqui dentro e falo por eles. Eu sou o povo e falo para o povo brasileiro. Confinamento é a primeira vacina. Não entendo o que é a palavra confinamento? Quarentena. Não entendo o que é a quarentena? Eu vou explicar em bom português e peço desculpa. É ficar com a bunda sentada dentro de casa. Entendeu? Essa parte, com certeza todo brasileiro entende. Bunda, rabo, sentado no sofá, na cadeira, onde você quiser. Mas não sai na rua. Não faz o trabalho desses profissionais não valerem nada. O trabalho deles vale tudo. Esse é o meu testemunho para o Brasil. Esse é o meu apoio a todos os profissionais de saúde. E esse é o meu alerta para a população do Brasil. Um abraço para vocês e eu fico aqui escutando o que vocês estão falando. Depois, se quiserem que eu intervenha para dar outros testemunhos sobre o Covid-19, eu tive hospitalizado 7 dias. Eu tive que fazer o teste do Covid-19 antes de ser hospitalizado e tive que fazer o teste antes de sair, o que é extremamente responsável da parte do sistema de saúde aqui. E o Brasil Miguel, não tem... Diga. Desculpa, quando Miguel, começo a falar... Uma intervenção sua, que eu quero que você conte um pouquinho do que está acontecendo. A gente teve uma conversa um pouquinho antes também com o Miguel, pessoal, e o Miguel também, ele me passou muitas informações aí do que está acontecendo aí na Europa. Então eu vou pedir para depois você passar um retrato para a gente do que você está falando, até da questão dos mercados, como as pessoas estão se comportando nos mercados aí na Europa, nos ambientes, como é que as pessoas, como é que elas estão tendo que fazer para poder estar saindo das ruas, enfim, né? Mas antes de você me passar essas informações, Miguel, eu vou perguntar aqui para o nosso amigo Edson também, que eu queria que ele falasse um pouquinho como que ele está vendo a questão do isolamento social aí na Paraíba. As pessoas estão respeitando, elas estão ficando confinadas em casa, está tendo um incentivo, tanto por parte governamental, quanto pela própria conscientização da população. O que você está vendo, Edson, aí na Paraíba? Douglas, Marcelo e o companheiro aí, o companheiro de Portugal, aqui nós estamos assistindo o que, em regra, nós estamos vendo em todo o Brasil. De forma que esse embate político que se travou no Brasil desde 2010, na verdade, a gente fazendo uma análise mais profunda, é um embate político que se trava em 2010, com não aceitação da vitória de um dos lados. E esse embate político ele permeia até hoje. O que é que acontece? Hoje nós tivemos aqui em João Pessoa carreata defendendo a abertura do comércio. O governador aqui reeditou o fechamento do comércio, o prefeito reeditou a suspensão dos transportes coletivos, o decreto de suspensão dos transportes coletivos. E tem grande parte das pessoas, sobretudo pessoas que têm, que a gente chama de cabedal, que tem um certo poder aquisitivo, que tem carro, sabe? Que tem carro com ar-condicionado, carro de luxo, ficam chamando para fazer carreata e fazer passeata. Isso entra em confronto, esse discurso de que vamos fazer carreata pela abertura do comércio, porque o Estado não vai suportar, o Estado não aguenta,
vai falir, não tem dinheiro para pagar servidor público, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, faz nessa grande massa de pessoas que estão ao redor da cidade, que estão na periferia, eu não sei se em Portugal se chama periferia, não sei nem se em Portugal tem periferia, mas que estão na periferia da cidade, que vive exclusivamente do Bolsa Família, que mora 10, 15 pessoas em uma casa em cima da outra. Você tem um cômodo de 4x4 e em cima você tem outro cômodo de 4x4, porque mora 5 pessoas embaixo, 5 pessoas em cima, sabe? E a grande preocupação nossa, meus companheiros, é que o vírus, o coronavírus, chega a essas comunidades. Chegando a essas comunidades, nós vamos ter um verdadeiro desastre, porque o sistema público de saúde nosso não comporta, não tem como tratar, né? Não, a escolha dos profissionais de saúde, né, sobretudo do médico, de dizer quem intuba, quem não intuba, de dizer quem bota no ventilador e quem tira do ventilador, eu acho que é escolha extremamente difícil, como o Marcelo já disse, nós não merecemos esse tipo de escolha, fazer esse tipo de escolha, porque é próprio da nossa profissão, é próprio do nosso fazer, inclusive como ser humano, né, salvar vida, melhorar a qualidade de vida, dar qualidade de vida às pessoas. E no que nós estamos assistindo é isso, um grupo de pessoas que estão lutando diuturnamente para acabar o confinamento, para abrir loja, abrir supermercado, para abrir loja, botar o transporte coletivo para andar e para botar os camelôs na rua, que é a grande parte dos chamados trabalhadores autônomos. Para depois não estar pagando a bolsa de R$600, não estar pagando bolsa a esses trabalhadores, porque pagar bolsa a esses trabalhadores, sabe, onera o Estado. Agora dá 60 bilhões para banqueiros, para o sistema financeiro, não onera o Estado, não, é socorro para o sistema financeiro, porque o sistema financeiro é importante. Como se essas pessoas também não fossem importantes. Então, vejo com muita preocupação. Aqui nós estamos na casa dos 45%, 50%. Né? Eu estou indo trabalhar em dias alternados, mas nós temos isso aí. O comércio está fechado e os ônibus estão fora de circulação. Perfeito, perfeito. Os ônibus aí estão fora de circulação. Aqui em São Paulo nós estamos... eu vou até fazer a mesma pergunta, porque o Marcelo também é da mesma cidade que eu, mas São Paulo, mas a cidade aqui de São Paulo nós temos cerca de 12 milhões, quase 13 milhões de habitantes, então, para a realidade aí também na Europa, Miguel, a gente aqui, só a cidade de São Paulo, ela já se configura em alguns países aí, então a gente tem muita gente, né? E o Miguel, o Marcelo, ele também tem uma realidade também. Aí eu gostaria também que você passasse um pouquinho, Marcelo, qual que está sendo a sua realidade, qual que está sendo a sua impressão aí sobre a questão do isolamento social? Você acha que as medidas estão sendo efetivas do que está sendo feito até agora e a população está respeitando as medidas? E se você acha que as medidas elas são realmente necessárias, qual a sua concepção? Eu acho a quarentena extremamente necessária. É uma terapia internacional, né, que todos têm que fazer. As exceções são justamente o que se chama de essencial. Tá? Então, assim, os trabalhadores que exercem funções essenciais, que são manutenção da vida, da mínima ordem social, essas atividades podem ser realizadas. Então, inclusive a nossa, por exemplo, os profissionais da saúde precisam atuar. Agora, o comércio, de uma forma geral, não é essencial. Essas atividades têm que ser barradas, têm que ser restritas. Agora, o que eu acho que está acontecendo na prática? A adesão foi muito grande no início, essa percepção que a gente teve, e a gente tem a confirmação por estudos também de análise de celular, né, movimentação pelo GPS do celular que são mostradas. Aqui em São Paulo está se falando sobre pouco menos de 50%, está por volta de 40 e poucos por cento, se eu não me engano. A impressão que eu tenho é justamente isso. Houve
uma adesão maciça nas primeiras semanas, e após a manifestação do presidente, essa adesão foi diminuindo. Hoje, para você ter uma ideia, eu demoro 2 horas para vir da minha casa até o meu local de trabalho, fora de época de pandemia. Na primeira semana, eu estava demorando 1 hora, caiu pela metade o tempo. O trânsito de carros diminuiu pela metade. Hoje, para vir para minha casa, eu demorei 1 hora e 49 minutos, só 10 minutos a menos. Então, a percepção que a gente teve é o seguinte: a adesão foi muito grande, todo mundo aderiu, ficou em casa, só que agora as pessoas saíram, por diversas razões. Por desacreditar que ela seja uma medida eficiente, talvez falta explicar melhor o que é para a massa da população. Segundo, há pessoas com o presidente da República, ele se reveste do cargo, o cargo, ele garante a ele uma confiança pública, a fé pública tá despejada no cargo, e ele usa dessa confiança do cargo para dar credibilidade à sua fala, e as pessoas acreditam na coisa que ele fala. E aí também vai minando as recomendações, e isso tá culminando no que nós estamos vendo já, é o fim do isolamento. Eu gostaria de tentar explicar, aproveitar até esse espaço para tentar explicar para as pessoas exatamente no que se baseia o isolamento, porque as pessoas falam assim: poxa, mas no HN1 não precisou, quando teve lá a gripe suína, a gripe porcina, ela não precisou. O que acontece? Quando a gente teve o primo do novo coronavírus, lá em 2003, o primeiro SARS-CoV lá, as pessoas ficavam sintomáticas, elas tinham tosse, ficavam com febre, ficavam doentes. E aí a gente pegava, identificava essas pessoas e restringia acompanhava os contatos dela. E aí a gente fazia um isolamento dos que nós chamamos casos e contatos. E com isso conseguia se controlar, porque as pessoas conseguiam contagiar outras a partir do momento que ela estava com sintomas. A gente conseguiu fazer isso no MERS, no SARS-CoV, no Ebola, né? Só que qual que é a diferença do novo coronavírus? O novo coronavírus, a pessoa não tem sintoma nenhum. E mesmo sem sintoma nenhum, ela tem capacidade de contagiar uma outra pessoa, contaminar uma outra pessoa. Por isso, não tem como a gente fazer um isolamento fazendo frações. Por exemplo, vamos só isolar quem está doente, vamos só isolar quem é atleta, quem não é atleta, vamos isolar quem é jovem, quem não é jovem, porque pessoas assintomáticas, o círculo social, ele se mistura, ele não é seccionado dessa forma. Então, se eu tentar restringir o isolamento para um grupo pequeno, não funciona. Para as pessoas, se elas quiserem entender um pouco mais, tem um tipo de estudo chamado estudo com métodos estocásticos, é estatística, onde se simula várias possibilidades. Em fevereiro, a China, né, já tinha feito uma série de estudos e a China mostrou o seguinte: é impossível, ele não usou o termo impossível, ele falou assim, ele escreve que é praticamente impossível, mesmo você rastreando todos os casos e todos os contatos, você controlar o surto do Covid-19 sem o isolamento de todo mundo. Ele falou isso no artigo científico nessa análise estatística, ou seja, não tem o que as pessoas falam de isolamento vertical, vamos isolar só os grupos de risco, não há nenhuma fundamentação científica para isso, O que as pessoas têm que fazer segundo a ciência? Todos ficarem em casa, todos que forem possível. Por exemplo, eu preciso ir no hospital tratar as pessoas. Então, Marcelo, você vai lá, você está liberado. Só que, Marcelo, é para ir da sua casa para o hospital. Eu não posso, no meu caminho, parar, dar uma volta na praça. Há 40 dias, eu saio da minha casa para o meu serviço. E fui 2 vezes no supermercado. Eu acabei de chegar do meu serviço agora, tirei a minha roupa na porta da minha casa, levei essa roupa pro meu tanque, coloquei com cândida, nem cumprimentei a minha esposa, nem um beijinho, nada. Entrei no chuveiro, tomei banho, acabei de tomar banho, cumprimentei a minha esposa e vim aqui para a live. Essa é a minha vida. A minha vida também, mesmo eu saindo para trabalhar, eu também estou em quarentena fora do meu serviço.
Amanhã não estou de plantão. Sabe o que eu vou fazer? Eu só volto a trabalhar na segunda. Sábado e domingo eu vou ficar em casa. Em casa. Não vou sair para nada. Por quê? Porque imagine eu que tenho contato com todo mundo no hospital, com outros trabalhadores, com os pacientes, aí eu resolvo ir no bar, tomar uma cerveja, conversar com os amigos, dar uma volta, aí eu contagio um, que contagia mais dois, que contagia mais quatro, que contagia mais oito. E aí todas essas pessoas contagiadas, um grupo pequeno, cerca de 10% delas, vai precisar ir para o hospital. E aí a gente vai chegar e falar assim, olha, por enquanto está tendo vaga. Será que daqui a 15 dias vai ter? Provavelmente não, porque serão muitos. E aí o que a gente faz? Essa é a pergunta que eu sei que é difícil as pessoas vislumbrarem um futuro, 15 dias, simularem uma contaminação em massa, mas acreditem em mim, acontece. Você quer a prova? Nós não estamos aqui fantasiando. A prova é Itália, a prova é Nova York, a prova é Wuhan lá na China, né? A prova é Espanha. Então, assim, isso aconteceu em outros lugares e não tem razões para não acontecer aqui. Vai acontecer. Tá? Eu fiquei muito feliz quando aqui em São Paulo o governador e o prefeito tomaram a iniciativa de fazer a restrição. Só que agora já percebo que há uma vontade de fazer essa tal da flexibilização. Precoce, na minha opinião. Muito precoce. Muito precoce. Primeiro, que não temos testagem, não temos rastreamento de contato, nem testagem dos casos, nem dos contatos. Nós pouco sabemos sobre os índices de contaminação da população. Como que você vai flexibilizar algo que você nem sabe? Então, eu acho muito precoce. A taxa de ocupação hospitalar, ela está cada vez mais subindo, ou seja, não estamos com folga, não está diminuindo o número de contágio, nem de morte. Qual que é a justificativa para se flexibilizar agora? Um dia, as pessoas têm que entender, um dia vai acabar, mas não é amanhã. Não é amanhã. Então, assim, quando for a hora de acabar, vocês vão ver o número de mortes vai estar caindo, o número de leitos vagos vai estar aumentando. Quando acontecer isso, fala assim, ó, nós temos uma sinalização de, por hora, não se é nem possível a gente vislumbrar. Você fala assim, Marcelo, tem uma previsão? A gente fala, não, não tem uma previsão. Por que nós não temos uma previsão? Porque nós temos nenhum dado que nos dá uma certeza mínima para a gente prever. Olha, daqui 15 dias dá para flexibilizar. E é exatamente o que os políticos estão fazendo. Estão flexibilizando diante de uma pressão que iniciou-se no presidente, mas também tem uma força empresarial por trás. Né? O Covid, né, o Edson foi muito sensato quando ele fala assim, olha, às vezes o político ele vem com o discurso e fala assim, olha, o Estado não vai conseguir gerar as dificuldades do povo. Né? Então ele coloca esse gasto, né? Acabei de ver falando da Europa, acabei de ouvir na notícia lá que o Macron lá na França lá está estudando dar um super suporte financeiro lá para a Air France e para a Renault, né? Então assim, aí eles conseguem tirar trilhões. Agora, para dar R$600 para um trabalhador se manter por somente 3 meses é uma grande dificuldade. Nós acreditamos que o Estado não só tem condições, como é dever do Estado garantir a mínima dignidade para a população passar esse período, que é curto, né? E o Estado não pode colocar a vida das pessoas e a ciência colocando assim, ou você come ou você se contamina. Ele não pode colocar essas duas opções. Há muitas outras possíveis. E uma delas é, como o Edson falou, para de dar dinheiro para os banqueiros. Tem uma infinidade de coisas, desde taxação de fortunas, desde exigir a participação das pessoas que têm mais para contribuir, né? Por exemplo, os nossos banqueiros, que seus lucros continuam ainda sendo altos, a atividade financeira não diminuiu durante esse período. Essas pessoas podem contribuir, deveriam contribuir, o Estado deveria exigir essa contribuição. Você quer ver uma outra coisa? O quanto que o poder empresarial tem valor até mesmo sobre a vida? Nós não temos máscara no nosso hospital. Olha que grave, não temos mais máscara. O meu hospital diz que tem dinheiro para comprar, mas não tem, a empresa não quer vender, ou não pode vender. Por que a empresa não quer vender? Para o hospital privado ela vende. Para o público não pode pagar antecipado. Ele só pode pagar assim que ele recebe a máscara.
O privado, ele paga antecipado. O dono da máscara, o que ele faz? Ele fala, eu vou vender para o privado. E não vende para o público. Aí não tem equipamento no público. Você fala, por que o Estado não usa a sua força, inclusive a sua força de polícia, por exemplo, para ir lá, inclusive expropriar essas máscaras de pagamento depois em tempo e valor justo? São muitas coisas que se poderiam ser feitas para defender a saúde dos trabalhadores e a saúde dos pacientes. Para terminar a minha fala, quando a gente se coloca uma pergunta, e é algo para a gente se pensar, quando a gente se coloca uma pergunta, ou a economia ou a vida, a pergunta por si só já mostra muito bem a degradação que a nossa sociedade se tornou. Entendeu? A vida, sem sombra de dúvidas, deveria ser o fator principal da atenção no momento. Só que as pessoas tendem a colocar coisas que disputam com a própria vida. Seja ela o emprego, seja ela a mordomia, seja ela o lucro de um empresário. Quando a gente se pergunta ou a economia ou a vida, é um sinal de deteriorização mesmo da nossa sociedade. A gente precisa, inclusive, repensar quais são as motivações da nossa sociedade. Se a gente não é capaz nem de se organizar para defender a vida de milhões de pessoas, entendeu? Há algo de errado conosco. Exatamente, Marcelo. Realmente é esse posicionamento que a gente vê, porque assim, aqui no Brasil vem se falado que se as pessoas elas não voltarem a trabalhar, elas vão morrer de fome. E a gente vê uma omissão aí do governo de poder tomar as atitudes e poder também assumir as responsabilidades. Porque a gente entende que nesse momento que a população não tem como tá exercendo as suas atividades normalmente, é papel do governo proteger a população. E à medida que a gente enxerga e que a ciência enxerga, não é uma questão de opinião, como o Bel Miguel falou, todos vocês falaram, não é uma questão de gostar de político A, B, C ou D, mas é uma questão que a ciência está indicando que essa é a única alternativa, né? Passando já para o Miguel também, eu tive uma conversa com o Miguel me falou assim, Douglas, eu não quero que vocês fiquem assustados, mas a nossa realidade aqui, ela está sendo muito difícil, porque não é uma gripezinha, não é algo que as pessoas têm que ficar tranquilas achando que vai passar rápido, a gente tem uma previsão que vai demorar, inclusive tem alguns estudos que já apontam nessa direção. A gente conversou durante essa semana sobre alguns estudos que já apontam nessa direção. Vacinas vão demorar para ficarem prontas para poderem ser distribuídas em massa. Remédios também. A gente teve aqui, Miguel, no Brasil, nós tivemos uma pesquisa, uma médica brasileira também, que ela está sinalizando também através da amostra dela o uso de coagulantes sendo muito eficaz também na questão pro tratamento dos doentes com coronavírus. Então, diversos países estão nessa corrida para tentar ver se consegue encontrar uma vacina e um remédio que possa ser eficaz aí contra o coronavírus. Mas, por enquanto, a gente não tem essa alternativa. A única alternativa é que nós façamos a questão do isolamento social. Miguel, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a situação aí na Europa e como vocês estão fazendo para ir no mercado, se vocês precisam estar saindo nas ruas, como é que está sendo feito aí, porque o isolamento em Portugal, inclusive, está sendo destaque, porque o Portugal ele conseguiu manter um distanciamento social, mas a que custas foi isso? Conta um pouquinho aí para a gente, Miguel. Bom, antes de mais, eu queria falar para o Marcelo. Acho que é o Marcelo, não é? Marcelo ali de São Paulo. Certo, Marcelo. Valeu. A mim eu fico chocado, você tem que retornar para sua casa onde tem a sua esposa. Vou explicar o que está acontecendo aqui desde o dia 15 de março. Todos os profissionais de saúde com familiares, que moram com familiares, o governo passou a pagar um apartamento, uma casa, para que eles possam ir para esse lugar, para essas casas, e não para a sua própria casa. Porque só o fato de você, mesmo que você tire a roupa, os sapatos, está comprovado, perdão,
E só o facto de você ter estado em contato com alguém infectado poderá afetar a sua esposa. E, Marcelo, isso não é para colocar medo. É uma realidade que estamos passando aqui. A solução do governo aqui em Portugal foi a seguinte, aquela que eu falei para vocês e repito. O governo pagou, como vocês brasileiros, bancou apartamentos privados, alugou casas, e os profissionais de saúde fazem o seguinte, de turnos, eu tenho muitos amigos na profissão, então eles fazem assim, para começar, fazem turnos só de 15 em 15 dias, entende? Vão se alternando. E ficam todos confinados nessas casas específicas. Não vem filhos, não vem mulher, não vê mãe, nem pai, nem avô, nada disso. Isso foi uma das primeiras medidas que faz com que os nossos profissionais de saúde são os menos afetados em todos os países. Estamos falando da Bélgica, da Alemanha, da Suíça. A Suíça é o país mais desenvolvido aqui na Europa e, no entanto, está pagando preço bem alto mesmo a Suíça. Nós, portugueses, um país assim, bem pequenino e até bem pobre. Mais pobre que o Brasil, com certeza. Eu vi que esse governo, não volta a dizer, não interessa a cor partidária, fez o que era justo. E uma das coisas, das medidas foi, desde o 15 de março, transportes públicos não funcionam mais. Ponto. Dentro de um táxi, você sabe o que é um táxi, certo? Dentro de um táxi só pode ir uma pessoa na parte de trás. Essa pessoa tem que usar máscara com proteção, tanto quanto o taxista. Existem barreiras policiais de 5 em 5 quilômetros para poder controlar tudo isso. Mas, quando nós vamos no supermercado, existe um máximo de pessoas dentro do supermercado. Vou explicar para vocês. O supermercado aqui perto da minha casa leva para ir umas 100 pessoas de cada vez, em tempo normal. Hoje, são 15 pessoas no máximo. Enquanto essas 15 pessoas não saírem, ninguém entra mais. As pessoas que aguardam na rua para a sua vez para entrar no supermercado respeitam a distância de 2 metros, sempre com máscara. Mais ainda, a polícia, se você não respeitar, se a polícia passar e você ver que você está bem pertinho de alguém, meus amigos, é uma multa na hora, ou prisão, depende do caso da infração. Agora eu vou contar uma novidade ali para o meu amigo, que é o seguinte, eu quando estive no hospital, como disse para vocês, por causa de uma infecção nos rins, houve 2 casos na minha cidade. 2 casos no mesmo dia. Sabe o que o governo fez? Cerca sanitária em toda a cidade. Cerca sanitária. E eu no hospital me disse, ué, e como é que eu vou entrar em casa? Com uma cerca sanitária. Então, graças à alta hospitalar, pude entrar, porque sem isso não poderia entrar. Então, para você ter noção, a minha cidade tem 18 mil habitantes. Uma coisa mínima para vocês brasileiros, certo? Um quarteirão quase, aí no Brasil. E o governo fez o seguinte, como teve 2 casos no mesmo dia que deu positivo, cerca sanitária durante 21 dias. Ponto final. Ninguém sai, ninguém entra na cidade onde eu moro. Eu entrei, como já expliquei, porque estava hospitalizado. Pô, tenho que voltar para minha casa, né? Óbvio. Segundo, os transportes marítimos e aéreos foram todos cancelados desde o 15 de março. Extremamente importante. Muito importante mesmo. Outra medida que tomaram aqui, que é extremamente eficaz contra essa doença maldita. Olha, eu nunca chamo de Covid. Eu chamo sempre de doença maldita, porque já me tirou 3 amigos, a vida de 3 amigos, e eu não sei quantos mais vão tirar. Nós já é a 3ª vez que estamos, que o governo decretou estado de emergência a cada vez por 15 dias. Isso quer dizer que já vai no mês e meio. Próximo levantamento
é dia 2 de maio. Mesmo assim, eles não sabem se vão levantar o estado de emergência e acho muito bem. Aqui, graças a Deus, nós estamos a ser apologistas para falar dos comerciantes. O comerciante aqui também quis abrir, com certeza. Você acha que o comerciante português é diferente do brasileiro? Claro que não. O comerciante também quer ganhar, quer fazer empregado trabalhar para ganhar o seu. O governo disse, não. Tudo fechado. A única coisa que tem aberto nessa terra, nesse país, são os seguintes serviços que eu vou falar para vocês. Os únicos. Farmácias, onde você não pode entrar. É falado por uma janelinha. Ponto final. Só pode pagar com... Como é que fala multibanco aí no Brasil? Cartão. Sabe o que é cartão? Cartão. Ok, cartão. Não pode pagar com dinheiro em supermercado, em lado nenhum. Para ninguém tocar em dinheiro, ninguém, só com cartão. Então você me pergunta, mas peraí, Miguel, as pessoas têm que mexer no cartão. Não. Nós temos um sistema aqui em Portugal que se chama MBWay, que é o quê? É uma aplicação que você tem da sua conta bancária e onde quer que você vá fazer uma compra, a pessoa dá um número identificante do MBWay da empresa, você vai no seu celular, paga e é feito na hora. Por isso não existe contato físico. Mas já existe esse serviço chamado MBWay. Se alguém quer ver como é que funciona, é muito bom. As iniciais é M, B e W, chama-se MBWay. Então, para começar, não existe contato físico nenhum. Depois, existe outra coisa que os brasileiros têm que entender. Nós, portugueses, só recebemos 600 euros do governo. Eu tenho 2 restaurantes, estão fechados desde o dia 14 de abril. Tenho empregados para pagar e eu estou pagando. Estão virando, estou pagando, graças a Deus. O governo português está dando 600 euros. Eu vou explicar para vocês. Para você ter noção, 1 litro de Coca-Cola aqui custa 2 euros. Quanto é o salário mínimo, Miguel? A figura do salário mínimo aí, quanto que é? Aqui está nos 750 euros. Então o governo está dando 600 euros, que é muito pouco. E eu queria dizer uma coisa para os brasileiros que é muito importante. Nós, portugueses, aqui em Portugal, nós temos invernos severos. As pessoas não se podem alimentar, nunca. Eu não estou falando das pessoas que moram em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, por aí adiante, não. Estou falando que aqueles que moram na periferia, já na periferia até nos campos, como é que fala campos? Nas terras aí. Tem manga, tem banana, tem abacaxi. Interior. Interior tem de tudo, meu filho. Ninguém passa fome. Agora que você me diga, Miguel, não vai ter a qualidade de comida. Aí eu estou de acordo. Porque passa fome. 70% brasileiro não vai passar fome. Garanto para você. 70 não, 60 talvez. 60% não passa fome. Vocês têm de tudo aí que a natureza vos oferece. Nós não. Nós temos que... Vou explicar uma coisa para vocês que é engraçado. Vocês aí, a manga, vocês têm 2 vezes por ano. A árvore dá 2 vezes. Aqui você tem que esperar o mês de outubro para ter manga. Certo? Ponto. Nós poderíamos passar fome. Então o brasileiro, eu acho que é uma desculpa muito grave que o governo e os empresários, estou de acordo com o Marcelo, a única coisa que eu quero que o Marcelo entenda é o seguinte: os empresários não vão para a TV publicitar aquele desejo dele. O governo sim. Entende por que eu estou contra o governo? Porque ele vai publicitar. E depois, tem uma coisa que eu acho muito errada que vocês brasileiros fazem, que é o seguinte: a pessoa que não foi à escola não é instruída, não. Olha, as 13 vezes que eu fui ao Brasil, eu acho o brasileiro, desde o mais pobre ao mais rico, extremamente inteligente. Muito inteligente. Agora, tem uma coisa que o brasileiro tem: manipulado pela comunicação social. Nunca vi povo igual. Nunca vi. E isso não é falta de cultura. Sabe o que é? Desculpa o que eu vou falar, porque eu amo os brasileiros. Amo o Brasil, já disse que é a minha segunda terra para mim. A
Minha segunda pátria é Brasil, com certeza. O brasileiro, às vezes, não pensa nas consequências. Então, o que acontece? Só depois está feita a desgraça. Ah, meu Deus do céu, como é que isso foi acontecer? Quando eles sabiam tudo o que deveriam fazer. Nesse caso do Covid, eu volto a repetir. Meus amigos, confinamento, quarentena. E eu pego nas palavras do Marcelo e digo, não pense que é 15 dias, não pense que é 30 dias, que é 2 meses, 3 meses. Não joga, como é que eu falo? Não joga pro ar datas fixas. Porque nós aqui na Europa, que estamos passando primeiro que vocês, fizemos isso no início. Ah, são os primeiros 15 dias. Já vamos em 1 mês e meio a caminho de 2 meses. E sabe o que é que eu aprendi com os meus amigos? Até falei para o Gustavo ali, eu aprendi que mais vale estar em casa confinado do que dentro de um quarto de um hospital. E isso é o que o brasileiro não entendeu. O brasileiro fala, ah, poxa, ficar em casa todo dia, não sei o quê. Pois é. Então eu digo para vocês, ficar numa cama do hospital esse tempo todo é bem pior. A única, volto a repetir pela última vez, a única vacina nesse momento é você ficar em casa, brasileiro. Não tem como. A mim ainda me choca saber que o Marcelo vai para casa cada vez que sai do hospital, porque não existe isso aqui. E não somos melhor que vocês. Não somos mais evoluídos, não somos mais chiques, nada disso, certo? Até pelo contrário, eu acho vocês muito mais inteligentes. A única diferença é que certos brasileiros, uma certa população, se acomodou, entende? E se acomodar é a pior coisa que existe. Faz você ficar menos inteligente, faz você não querer aprender. Olha, não sei se você já repararam, no Brasil, nós aqui vimos muito isso. Vocês têm ideias e invenções, que até existe aquela frase maravilhosa que diz que o brasileiro deve ser estudado pela NASA, certo? E incrível como é que o brasileiro não tem a inteligência suficiente para entender que esse Covid só tem uma solução, quarentena. E, meus amigos, para quem se acha muito inteligente, e eu não estou falando para vocês, estou falando para aqueles que se dizem mais cultos, que eu já vi isso na TV, aqui temos a Record e a Globo. Eu vejo muito a Globo. E no outro dia eu vi uma entrevista de um senhor, um advogado, que falava, quarentena de 15 dias. Eu disse, meu Deus do céu, quarentena vem de 40, ponto. Não quer dizer que seja só 15 dias, não, a quarentena. Pode ser 40, pode ser 50, 60, não interessa. Vocês têm que deixar passar essa praga, porque meus filhos, vocês não chegaram nem no início da pandemia. Acreditem em mim. O que vocês estão passando agora, nós passamos no início e pensávamos que era já o fim. E não, ainda tem muito fim para chegar. E o brasileiro só pode ficar contagiado por burrice, porque como o Marcelo falou e todos os outros dois amigos aqui falaram, você já tem, felizmente e infelizmente para nós, o exemplo da Europa. Não se fala muito na Bélgica, por exemplo. Vocês sabem que a Bélgica já tem mais mortos que a própria Inglaterra. E não se fala, no entanto. Por quê? Porque é uma capital social. Então não se fala. Alemanha tem um monte de gente morrendo. Por isso, Brasil, esse é o que eu estou falando para vocês. E eu espero que isso passe rápido. Não contem com 1 mês, 2, 3 meses. Contem com muito mais. E a nossa vida vai mudar bastante. O distanciamento é extremamente importante. Fala. Se Deus quiser, a gente consegue superar esse período, né, meu amigo Miguel? A gente consegue vencer essa fase que, infelizmente, é mundial, né? E a gente está sofrendo aí nesse momento, mas espero que o brasileiro também, que nós, além de sermos um povo, um grande povo também, nós também, o brasileiro aqui, ele é muito receptivo, ele é muito um povo caloroso,
que gosta das pessoas, enfim, a gente acredita muito na nossa sociedade e a gente sempre é muito bom a gente poder estar se comunicando e vendo também a realidade dos outros países para que a gente possa, para que o nosso povo também possa receber as melhores informações. Pessoal, eu gostaria de agradecer primeiramente a vocês, que o Edson, Marcelo, nosso amigo Miguel lá de Portugal, que participaram aqui na nossa live com a gente, o pessoal também que está assistindo. Vou passar para vocês agora, que a gente já chegou no nosso teto aqui do nosso tempo aqui. Eu vou estar passando para vocês para estarem fazendo suas considerações finais e já está decidindo do pessoal, tá bom, gente? Mas, mais uma vez, muito obrigado. Fiquei muito feliz aí pela presença de vocês, trazendo informações muito preciosas. Aí você já mandou também um recado também para a população, que eu acho que o recado nesse momento, ao meu ver, fiquem em casa, né? Edson, pode ser por você, meu amigo? Douglas, eu que faço aqui, eu que agradeço a oportunidade de ter conversado com vocês, pessoas tão magnânimas, a cada um no seu espaço, né? Ter conhecido um pouco, através da fala do companheiro aí, um pouco de Portugal, né? Um país que eu tenho vontade de conhecer ainda. Queria aproveitar e agradecer a minha querida esposa Ana Lúcia, que participou aqui, fez diversos comentários na live, a Ivonete, minha amiga, que também participou, e outros amigos, em nome dos quais eu salvo todos os profissionais de enfermagem aqui da Paraíba. E trazer, assim, no último instante, depois a gente vai voltar para discutir isso, esse dado, é que nós temos já no Brasil, dados do Profem, mais de 4.000 profissionais de enfermagem já infectados, já positivados com coronavírus. E segundo o levantamento aqui do nosso observatório, o coletivo Ana Nery de enfermagem, nós já temos 57 mortes de profissionais de enfermagem, aí enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem. Então, é um número extremamente preocupante para nós, até porque a população, nós temos uma população de 2.200.000 de profissionais de enfermagem, mas isso, cerca de 50% apenas estão, ou 60% estão em atividades, né? A gente deseja que quem acompanhou essa live, que preste atenção nas informações que o companheiro de Portugal passou, porque essas informações não é informação de que li no livro ou de que vi em uma revista. É a informação de quem está vivenciando o pico, né, e quem vivenciou o pico de incidência do coronavírus, da Covid-19. Né? Nós tivemos ontem o maior pico de incidência no Brasil, que foi 407, lamentavelmente 407 mortes, 360 mortes hoje. Ultrapassamos a casa dos 52.000 pessoas infectadas, como o Douglas já começou no início da nossa live. Dizer aos meus queridos amigos, né, profissionais de enfermagem, meus amigos militares, meus amigos que acompanham nas redes sociais, e dizer a vocês uma única frase que resume tudo isso. Se pode, fica em casa. Fica em casa, que é a melhor forma que você tem de proteger a família, os amigos e de se proteger. Douglas, Marcelo e companheiro de Portugal, muito obrigado por ter participado deste momento com vocês. A gente que agradece, o Edson. Muito obrigado, viu, meu amigo? Marcelo? Douglas, agradeço o convite. É um prazer falar com todos vocês. Miguel, relatando. E o Douglas aí podia fazer uma sugestão, né? Eu achei super interessante a gente ver o relato de alguém que experimentou algo que nós estamos vivenciando depois, né? Se pudesse organizar, se o Miguel tiver contato de amigos em outros países da Europa, fazer um vídeo, né? Que a gente pudesse usar aqui no Brasil, como se fosse assim, nós já vivemos isso, estamos dando uma dica para vocês. Eu acho que seria um vídeo bem legal. O Edson, também prazer conhecê-lo, também uma realidade diferente, né, da gente, foi bem legal a gente escutar os colegas. Em Diálogos de Enfermagem, gostaria de mandar um forte abraço aos meus amigos enfermeiros, auxiliares e técnicos. Miguel, a gente vem aqui para casa, alguns poucos hospitais aqui em São Paulo deram esse privilégio de ir para um outro local, que foram alugar quartos
em hotéis. Tem companheiros, auxiliares de enfermagem, que eles ganham por hora de plantão menos de 10 reais, dá mais ou menos 2 euros por hora, para ficar mexendo em fezes de pessoas com coronavírus. Né? Então, assim, às vezes a situação é muito precária, e, assim, minha admiração aos meus companheiros. E vamos falar a realidade. No Brasil, os profissionais de saúde são muito, muito desrespeitados das mais diversas formas, né? Uma delas é a questão salarial, né? Uma delas é a questão da carga horária, né? É a falta de equipamentos. Os companheiros médicos, muito valorosos, são os únicos, na minha modesta opinião, que têm o respeito na questão salarial. São os únicos bons salários da área da saúde, são os médicos na forma da média. O resto dos profissionais da saúde passam necessidades das mais diversas formas. Os companheiros da área da enfermagem não conseguem, mesmo sendo a segunda maior classe de trabalhadores do Brasil, não conseguem nem reduzir a carga horária, né, das famosas 30 horas, a dificuldade de se conseguir trabalhar 30 horas. Companheiros fazendo 80 horas semanais para ganhar um salário de sobrevivência, não se trata nem de enriquecimento. Então, assim, toda a solidariedade aos companheiros assim, que arriscam a sua vida, a das famílias, né? Então, assim, né, em nome do Douglas, em nome do Edson, gostaria de cumprimentar todos os colegas enfermeiros e para as pessoas, de uma forma geral, que nos ouvem, gostaria, assim, a reflexão de todo o nosso papo culmina com uma mensagem, né? Assim, de tudo que a gente falou, não deixa de ser uma mensagem para você que está nos ouvindo. Há uma forma de você contribuir com nós, profissionais da saúde, e a gente deixou muito claro isso nessa mensagem. Você pode nos ajudar e muito. Como? Ficando em casa. É uma ação muito simples, muito fácil de compreender. O isolamento é bem fácil de entender o porquê que você tem que fazer. Eu sei que as motivações para sair são múltiplas, por isso, então entenda como um sacrifício, em nome de todos, em nome da vida de todos, e saiba que fazendo isso você nos ajuda em muito e você ajuda a salvar a vida de muitas pessoas. Não queiram saber, e eu já vi muitos fora da época de Covid, não queiram saber o que é morrer de falta de ar. Tá? Eu já vi pessoas, já vi bebês, já vi homens e já vi mulheres morrendo de falta de ar. É uma situação que, se você ver um dia, você vai falar assim, eu jamais gostaria de passar por isso daqui. Tá? Imagine você vendo uma pessoa que você ama passando por isso. Cabe você também ajudar a evitar essa situação. Fique em casa, gente. Obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer ouvir todos vocês e sempre à disposição. Quando precisar, Douglas, estamos aí. Marcelo, obrigadão, viu, Marcelo? Douglas, eu queria só também te dar como sugestão, Douglas, para fazer uma live depois, a gente podia discutir isso, que é um tema mercado de trabalho, e aí a gente pegava um de cada região, como aqui você consegue comportar 6, né? Nós temos 5 regiões, você não sabe, meu juiz? A gente podia pegar um de cada região para discutir aí a questão de mercado de trabalho, onde envolveria salário, etc., condições de trabalho, etc. Obrigado. Ótima sugestão, viu, Edson? Com certeza, vamos se organizar aí para poder estar fazendo isso, né? Meu amigo Miguel, suas considerações, meu amigo. Antes de mais, um bem-aja para vocês todos. Douglas, Edson, Marcelo. Eu tenho muita pouca coisa para dizer, porque eu fui aquele que falei demais. Até parece que o brasileiro sou eu, né? O brasileiro fala, mas aqui o brasileiro dessa portuguesa dessa vez falou. Gostamos de te ouvir. Obrigado pelo carinho. Eu tenho um amor infinito pelo povo brasileiro, pelo Brasil. Acreditem. É por isso, volto a repetir pela última vez, já fui 13 vezes e não me canso de ir. E vou continuar aí, mais ainda agora, para ajudar a parte financeira do país. Mas vou terminar com essas duas coisas. Primeiro, fiquem em casa. E segundo, vamos levantar e fazer 2 segundos de silêncio por todos os profissionais de saúde que foram vítimas do Covid-19 e já partiram. Em nome deles,
em nome de vocês três que são profissionais de saúde, o meu muito obrigado, como se eu fosse um brasileiro daí da população. Para vocês três, muito obrigado por cada dia arriscarem a vossa vida por nós. Muito obrigado a vocês, todo o meu respeito a vocês. Obrigados, muito obrigados a vocês. Gratidão, viu, Miguel? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Muito obrigado para quem acompanhou a nossa live. E a gente vai se falando aí. Vamos pegar aí, Marcelo, o vídeo também, fazer dessas outras regiões. O Miguel, com a ajuda do Miguel, que é nosso parceiro.